Olá, estudantes do sétimo ano. Aula de matemática. Vamos estudar hoje sobre números negativos, certo? Então, começando a pensar sobre números negativos, temos que pensar onde é que a gente encontra números negativos. Porque se os números negativos não aparecem em lugar nenhum, não teria por que estudá-los. Mas eles existem e a gente tem que entender eles. Então, onde é que a gente encontra? Em vários lugares. Como exemplo, tem três aqui no quadro, certo? Temperatura. Todo mundo já ouviu em jornal, ou de repente num filme, um lugar que está muito frio, a temperatura era negativa. Um exemplo é menos 12 graus Celsius. Quando a temperatura está em 0 grau, a água começa a solidificar, virar gelo. Então, quanto mais negativa, mais frio vai estar, mais gelo e neve vai ter. Então, vocês, todo mundo já ouviu em algum momento, em algum lugar, uma temperatura negativa. Saldo. Você pode ter um saldo, se você tem uma conta no banco, ela tem um saldo. E o saldo pode ser de R$ 5, de 10, de 1.000. Mas você pode ter um saldo, você pode fazer um empréstimo, você pode pegar, no caso, dinheiro emprestado do banco. E por algum motivo você não consegue pagar. O banco vai dizer, então tá certo, seu saldo vai ficar zero e fica perdoado e vai embora. Não, claro que não. Você vai ter aquela dívida com o banco, você não pagou. Então seu saldo é quanto? É zero? Não. Seu saldo é R$ 1.000? Não, você está devendo, então seu saldo é negativo. Como exemplo, aí tem um saldo de menos R$ 100. No caso desse saldo, você deve R$ 100 ao banco, por exemplo. Outro exemplo que tem, esse não é nem tão comum da gente observar por aí, mas é válido, é uma latitude, certo? Tem um nível zero que seria o nível do mar. O mar seria a altura zero. Aí tem montanhas que tem, sei lá, 2.000 metros de altitude, 4.000 metros de altitude. Tem países mais altos, mais baixos. E tem locais que são abaixo do nível do mar. Então seria pensa assim, as alturas negativas. Lá é mais baixo que o nível do mar. Então é uma latitude negativa, certo? Três exemplos aí, mas para mostrar que números negativos existem e são muito aplicados no nosso dia a dia. Principalmente no valor monetário, por exemplo. A gente sempre está pensando em saldo, no cotidiano, se compra uma coisa na loja, se faz um empréstimo. Então, temos que entender como é que funciona as operações, a posição do número, o valor dele, certo? Então, mais uma parte do assunto, operações básicas. Como é que eu faço as operações básicas, que são adição, subtração, multiplicação e divisão com números negativos, certo? Então, pense assim, se eu estou fazendo uma adição ou subtração, o que é que eu tenho que observar, certo? Observe aqui esse primeiro exemplo, é 8 menos 10. No caso, é mais 8 menos 10. A gente vai ter que começar a colocar na cabeça de que quando o número não tem um sinal na frente é porque ele é positivo. Por que não coloca o sinal, professor? Porque a gente já é acostumado com eles. A gente estuda os números positivos desde a creche. Na creche, quando a gente estuda o 3, é porque é um 3 positivo, não é um 3 negativo. Então, por isso que a gente não coloca o mais 8, por exemplo, aí. Porque não precisa, a gente já sabe que ele é positivo. A gente só coloca o sinal quando ele é negativo. Então, aqui eu tenho mais 8, certo? Teria um mais aí, menos 10. Como é esse processo de fazer mais 8 menos 10? Ou de repente fosse menos 10 mais 8, que é a mesma coisa, certo? Se eles têm sinais diferentes, você subtrai, uma subtração normal, você pode fazer tipo 10 menos 8 e dá o sinal do maior. Quem é o maior? O 10. Então ele será negativo. Então 10 menos 8 não é 2? Quem é maior? O 8 ou o 10? O 10. O 10 é o que é negativo, então o 2 vai ser negativo. Se fosse 10 positivo menos 8, aí esse é nosso 10 menos 8 que a gente está habituado. 10 menos 8, 2. Porque o 10 é maior, se fosse positivo, né? E aí o 2 seria positivo. Mas nesse caso aí tá negativo porque o 10 é maior. Então, agora multiplicação, certo? Ó, como é que faz multiplicação? Primeira coisa, você vai fazer a multiplicação dos números normalmente. Então você vai fazer 3 vezes 7. 3 vezes 7, vocês sabem, é 21.
E o sinal, como é que eu descubro? Inclusive aqui faltou colocar o sinal, certo? Vou dar uma pausa e dar uma ajeitadinha e colocar o sinal aqui. Pronto, estava sem o sinal, já foi consertado. Então 3 vezes 7, 21. E como é que eu descubro o sinal? Aí é assim, o jogo de sinal para fazer multiplicação e divisão, certo? É assim. Se os sinais forem iguais dos dois números, ele vai ser positivo. Se os sinais forem diferentes, ele vai ser negativo. Então aqui são diferentes. Negativo. Aqui embaixo, 5 vezes 2, 10. Olha o 10 ali. Como é que eu sei se ele é positivo ou negativo? Os sinais são o quê? Iguais. Ele vai ser positivo. A gente pode aprender assim também. Menos com menos é mais, nesse caso. Certo? Então, menos com menos é mais. Aqui embaixo, 4 vezes 4, vocês já estão habituados a quanto? 16. Como é que eu faço o jogo de sinal? Sinais diferentes, negativo. Embaixo não tem uma multiplicação, tem uma divisão. Mas é o mesmo processo que eu tenho na multiplicação. Eu faço a divisão e depois eu analiso os sinais dos números para ver se vai ser positivo ou negativo. Então, 8 dividido por 2, vocês sabem, 4. Para saber o sinal, são iguais ou diferentes. Ó. Um positivo, um negativo. Então, são diferentes. Logo, o sinal do 4 vai ser negativo. Vou dar uma pausa e continuar com o assunto agora. Continuando a aula, nessa parte nós vamos comparar os números, certo? Para comparar eles, vamos usar o sinal de esse sinal aqui que é maior que e esse sinal aqui que é menor que. Então vamos começar a comparar os números, começando com números positivos, certo? Ó, 10, esse sinal é o qual? Ó, esse aqui, ó, 10 é maior que 7. Claro, né? Vocês já sabem disso. 7 é menor que 10. Tem aí nenhuma surpresa. Vamos começar a analisar números negativos. E aí vão aparecer alguns resultados que você vai começar a achar estranho de começo, mas eu vou explicar o motivo, certo? Ó, 4 é maior que menos 7. Começa a ficar um pouco estranho, né? Porque 4 maior do que menos 7, porque o 7 parece ser mais que 4, né? Mas no caso é um 7 negativo. Então, nesses casos, a gente vai ter que começar a ter um outro pensamento, certo? Não na quantidade do número, mas no valor dele. Ele é negativo. Então, vamos pensar como valores num saldo. Então, se alguém tem um saldo de 4 reais e o outro tem um saldo de menos 7, no caso ele deve 7 reais. Quem tem um saldo maior? O que tem 4 reais. Porque o outro deve 7. O saldo dele é ruim. Então, o que tem o saldo 4 é o saldo maior. Certo? Vamos pensar aqui embaixo. Menos 2 é menor do que 1. Mais uma vez o saldo. E essa pessoa tem um saldo que deve 2 reais. E essa tem um saldo de 1 real. Embora a quantidade aqui seja maior, mas é um saldo devedor, é um saldo ruim. Então ele é menor do que o outro que é positivo. Certo? Agora comparando números negativos, certo? Ó, menos 7 é menor do que menos 3. Certo? Agora ver os dois são negativos. Menos 7 é um número maior em quantidade, mas ele é menor do que menos 3. Por quê? Quanto maior o número negativo, se a gente pensar no saldo, maior é a dívida. Então é uma coisa ruim. Então, o que é mais positivo? É ter uma dívida menor. Então, os números negativos, nesse sentido de comparativo, são o contrário dos positivos. Os positivos, quanto maior a quantidade, maior é o número. No negativo, quanto maior a quantidade, menor é o número. Certo? Então, menos 7 é menor do que menos 3. Começa a fixar aí na mente. E pelo mesmo motivo, menos 10 é maior do que menos 100. Se alguém tem um saldo no banco de menos 10, aí vai comparar o colega que deve 100 lá no banco, quem está melhor? O que deve 10. Então, menos 10 é maior do que menos 100. E por último, comparando o zero com o número negativo, 0 é maior do que qualquer número negativo, certo? No caso aí comparando com menos 5, mas já fixa na mente que 0 é maior do que qualquer número negativo que exista, certo? Então, essa parte explicada, vou dar uma pausa e continuar com o vídeo. E já focando uma coisa também com vocês, certo? Combinando uma coisa. Tudo que está aqui no quadro, tudo que eu estou copiando e explicando a vocês,
Em algum momento, dê uma pausa no vídeo, pega o caderno de matemática e escreve. Na hora do exercício, escreve o exercício e depois responde o exercício, certo? Vou prosseguir aqui. Pronto, para finalizar agora, temos o exercício. E eu vou afastar um pouquinho o vídeo para vocês focarem direitinho no primeiro, darem uma pausa no vídeo para poderem copiar e responder, certo? Então agora eu vou focar no segundo, que é esse aqui. Aí vocês copiam ele e respondem no caderno de vocês. Uma atividade para reforçar o entendimento dos números negativos. Por essa semana é isso. Um abraço. Resolvam um exercício durante a semana e me enviem a, a resolução do exercício tirando uma foto do caderno, certo? Um abraço, até mais.